Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um podcast especial, o nosso último podcast desse ano de 2024, porém não é o último, né? A gente ainda vai continuar essa temporada com outras grandes, né, profissionais da área da agronomia. Você que está assistindo pela primeira vez, esse é o nosso podcast, meu primeiro estágio na agronomia. É um projeto de extensão do curso de agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no campus de Acaraú. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, né? Uma convidada que fez parte da minha história, então estou muito feliz que esses primeiros convidados todos estão nessa linha, né, de pessoas que são importantes para o agro, mas também são importantes para mim, então estou muito feliz com a presença hoje da engenheira agrônoma Maria Helena Mello. A gente agradece muito a sua presença. A nossa convidada hoje está falando aí de outro estado também, mas a tecnologia nos permite. Muito obrigado, viu, Ari, pela sua presença. Eu que agradeço. Ari, antes da gente começar, né, explicar um pouquinho de como foi seu estágio, você pode se apresentar um pouquinho para os alunos conhecerem quem é a engenheira agrônoma Ari Helena? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Maria Helena Augusta. Eu sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, do campus da sede, que fica em Recife. Tive meu ano de formação entre 2018 e 2023. Então, atualmente, eu me encaixo no quadro de recém-formados. Tenho menos de um ano de profissão. Falo aqui com vocês do estado da Bahia. Atualmente, eu estou trabalhando como representante técnica de vendas de uma multinacional aqui no estado da Bahia. Mas antes dessas experiências, né, o Francisco Jorge, o Júnior, ele foi o meu orientador na época de graduação, quando eu fazia iniciação científica. Vai entregar a minha idade aí. É algo que a gente vai discutir aqui, mas o meu primeiro estágio foi com o Júnior, né, por assim dizer, por a gente se conhecer como Júnior, foi com ele na Rural de Pernambuco, na época que ele fazia o doutorado. Então, é uma honra estar aqui com o doutor Francisco Jorge, mas eu conheci ele como Júnior na época da minha graduação e ele fazia o doutorado. Então, é uma honra estar aqui com vocês, espero contribuir com o aprendizado de todos e partilhar também um pouco da minha história, que acredito que algumas semelhanças de vocês também vão ter durante a graduação de vocês e o mercado de trabalho. Obrigada, Júnior, pelo convite. Com certeza. Não, nós que agradecemos. Um dia desse, viu? Não estava tão velho assim, não. Eu não vi. Sou jovem ainda. A gente vai então iniciar, né, para você voltar um pouquinho no tempo. Você vai ser mais fácil, sua memória vai estar mais, digamos, fresca, né? Que foi algo ontem, basicamente, que você estava estagiando. Mas, Ari, conta um pouquinho para a gente como foi aquela sensação que você teve. Você chegou e entendeu, olha, agora é meu primeiro estágio, eu vou começar o meu estágio, né? Você foi lá, se apresentou, fez toda a parte da documentação. Como é que foi aquele frio na barriga de saber, agora eu vou começar a estagiar? É sempre uma incerteza, né? Primeiramente, como você entra na graduação recém-chegado do ensino médio, às vezes as pessoas não têm muito contato com a agronomia. Eu nunca tive um contato muito forte com a agronomia, mas minha família veio do campo, mas eu nunca fui alguém que estava no campo. Então, quando eu escolhi a primeira vez o meu estágio, né, o meu primeiro estágio, foi mais por afinidade das matérias que eu tinha estudado na graduação. Então, teve uma matéria, em cada curso tem um nome diferente, mas na rural é zootecnia, que a gente estuda todos esses princípios básicos de nematóides, um pouco de solo, de fungos também, algo bem primário mesmo. E eu me identifiquei com a área de nematologia. Então, fui procurar o meu primeiro estágio no laboratório de fitonematologia da Rural. Então, sempre foi a incerteza de, será que esse aqui é o meu caminho certo? Será que eu vou me dar bem aqui? Será que eu vou me identificar com a área de pesquisa? Consequentemente, com as pessoas? Então, a primeira coisa que você sente é a incerteza e vem um frio da barriga. Só que você tem que estar disposto
a aceitar essa escolha e querer evoluir, né? Você ter essa incerteza, esse frio na barriga do início ao fim. Então, são os primeiros dias, são os primeiros contatos, mas depois você tem que ir de cabeça mesmo, se identificar com aquilo e tentar aproveitar ao máximo. Se não deu certo, tudo bem, você procura outro local, mas você tem que estar 100% de si naquele momento ali, porque isso vai moldar o seu pessoal e o seu profissional. Então, primeiramente, eu senti esse frio na barriga, né? Acredito que todo mundo sinta, mas posteriormente teve uma dedicação 100%. Isso eu posso falar, né, como em loco. Estava lá e observei essa sua dedicação. O que é que tu imaginava, Maria Helena, que seria o teu estágio? E como foi? Casou com a sua expectativa? Ou teve alguma coisa que pensava, não, isso aqui eu quero fazer e eu não fiz? Ou isso aqui eu nem pensava que eu iria fazer e agora eu estou fazendo? Superou as expectativas, superou bastante. E quando a gente vai estagiar em laboratório, a primeira coisa que vem na sua cabeça, e literalmente a primeira coisa que ocorre é você vai lavar vidraçaria. Engenharia. Isso aí é óbvio. Mas teve gente dentro do laboratório que apoiou, que veio com todo esse contato prático e teórico. A gente teve os contatos práticos, o Júnior sabe disso. A gente fez coleta em campo, a gente fazia as próprias amostragens, né? Toda essa parte de classificação, por assim dizer, né? Contagem, fazia. Eu vou lembrar o nome. Para a gente saber qual nematóide era, se era um pratilene, identificação de nematóide. Então, a gente fazia tudo isso e superou as expectativas, porque você chega muito jovem, imaturo, sem conhecimento, então você vai desde a parte do básico, conhecer nome de todos os vidros, né, do laboratório, fazer as lavagens, você tem que ir adquirindo confiança prática e dos pessoais e do pessoal que vai estar lá também. Então, com o passar do tempo, você vai vendo que suas expectativas são superadas. Isso aí pode ter certeza que vai ocorrer. Você vai amadurecendo, então, consequentemente, tem mais responsabilidade. Então, aí você vai ter o seu crescimento exponencial. Ari, teve algum perrengue, alguma coisa assim bem difícil durante esse seu estágio, inesperado que aconteceu? E se teve, né? Como é que você deu conta disso? Como é que você conseguiu contornar? Ou foi tudo mar de rosa? Não, não, não foi tudo mar de rosas, não. Mas eu acredito que o mais dificultoso que teve foi, querendo ou não, a pandemia, que foi algo Sim, dificultoso para todo mundo. Na época que eu estagiei, que eu me formei, teve a pandemia ali, e eu sempre fui uma pessoa muito prática, de estar muito em campo, estar fazendo atividade. Então, quando teve a pandemia, teve esse distanciamento, né? O Júnior se lembra, algumas vezes a gente chegou a ir para o laboratório, fazia as análises lá, mas muito distante, muito espaçado, não é algo que você tinha contato com muita gente. Então, para mim, esse foi o momento mais dificultoso. E se for lembrar do momento das atividades em si, não, eu sempre gostei do que eu fazia no laboratório, das pessoas, da forma de aprendizado que eu estava tendo. Então, tudo na vida é aprendizado. Até aqueles momentos que não são tão bons quanto aqueles que são maravilhosos. Você tem que ir aprendendo com esses momentos e se moldando também. Mas, em específico, a pandemia, que acredito que foi um momento ruim para todo mundo. todos, né? Nós tivemos que nos adaptar naquele momento à realidade e conseguimos sobreviver, né? Sim. Ari, qual foi, assim, um pensamento bem, né, básico, que a gente sempre quer saber em relação ao estágio, né? Qual foi aquele conteúdo teórico, né, de alguma disciplina que você já teve, que você conseguiu levar lá para o estágio? Então, tipo assim, pô, isso aqui eu consegui ver a importância de eu aprender, se você teve essa percepção, e também teve alguma coisa que você aprendeu no estágio, que você viu que se você não tivesse lá, você não teria aprendido apenas com as disciplinas teóricas? O que da faculdade me ajudou no estágio foi a nomenclatura de alguns utensílios, de doenças, dos nomes do nematóide em si. Então, por prestar atenção nas aulas, eu já consegui vir com uma bagagem do básico melhor. Não Sim, vi sim. no nível intermediário, mas eu já vi já compreendendo algumas nomenclaturas. E isso a faculdade ajudou no estágio. E o que o estágio ajudou na minha faculdade e na minha vida profissional foi essa parte de identificação de nematóides em si, entender um pouco das raças
entender o que essas raças fazem na cultura, onde afeta, as principais doenças. Eu fiquei na parte de nematóide, mas querendo ou não, a gente estuda fungo, bactéria, então toda essa parte da fitopatologia em geral me ajudou bastante no meu cotidiano no trabalho. Atualmente eu não trabalho com essa parte de fitopatologia, trabalho na nutrição, mas a gente sabe que nutrição, doenças e pragas estão sempre agregados. Então, atualmente, hoje, eu consigo contribuir não só com a parte de nutrição, não somente com a parte de nutrição, mas também agrego ao produtor, nas revendas também, com essa parte de fitopatologia. E é um diferencial muito grande no mercado. Tem pessoas que têm essa dupla habilidade. Sou a melhor fitopatologista? Não. Júnior é doutor, ele sabe 1 milhão de vezes mais do que eu. Mas até com o básico, hoje em dia, você consegue agregar. Sim, sim, né? Conta também um pouquinho, Ariela, né? A gente está reforçando muito. A nossa instituição ela tem um olhar muito voltado para o público feminino, né? A gente tem até um projeto que é o em Defesa da Mulher, que é para a gente dar um suporte, assessoria. E dentro do nosso curso, né, das ciências agrárias, geralmente é muito associada essa imagem de ser um ambiente muito masculino, né? E às vezes as mulheres, né, ou as meninas aí que estão se formando em agronomia, podem pensar assim que é difícil estagiar no meio desse universo. Mas conta aí um pouquinho para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Você teve alguma dificuldade? Você acha que teve algum problema? Ou se teve, como você conseguiu superar? Não, por incrível que pareça, essa parte de segregação de ambientes mais masculinos, mais femininos, hoje em dia está um campo muito aberto para todo mundo. No meu primeiro estágio, né, com o Júnior, tinha a Mayara, que também era outra doutoranda, o laboratório que eu fiz esse primeiro estágio era repleto de mulheres também, de Liderado por graduação, mulher. liderado por mulheres, né, as duas professoras que eram as responsáveis pelo laboratório, a doutora Líbia e a doutora Elvira, mulheres, obviamente. Então, é um ambiente aberto para todo mundo. E em questão de ambientes assim que tem mais homem, normal acontecer, porque nem tudo é 50-50. Mas hoje em dia as mulheres elas estão tendo esse foco maior no mercado mais agronômico em si, não no trabalho pesado, mas na parte de liderança, tudo isso. Existem mulheres, né? O Júnior, durante o doutorado dele, visitou várias roças, né, para fazer essas coletas que faziam parte do doutorado dele. Ele observou muitas mulheres em campo também fazendo trabalho pesado, liderando, sendo agrônomas. Então, hoje em dia, é um mercado amplo. Então, você tem que ser firme, você tem que saber se posicionar, mas em questão de agronomia, hoje em dia é um mercado masculino, não. Hoje em dia as coisas já estão com medo ainda de estar errando 50%, mas eu hoje em dia convivo com mais mulheres do que homens no mercado da agronomia. Então, tem espaço para todo mundo, e essa história de mulher no campo é feio, mulher no campo não tem trabalho, agrônoma, contratar uma agrônoma é muito difícil, não. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. É muito bom essa sua fala, principalmente porque a gente tem, né, meninas que estão iniciando ainda o curso, ficam com receio de ir para o campo, ficam com receio, né, principalmente estão acostumadas ali a ficar apenas na sua cidade, né? A gente viu aí que você mal se formou, já foi, você estava em Pernambuco, foi para a Bahia, né? Então, você acha que até esse estado te ajudou a ir se saltando mais, a não ficar, né, com aquele pensamento de eu cresci aqui, eu nasci aqui, vou morrer aqui? Sim, sim. E é necessário também para o seu crescimento, não só profissional, mas o seu pessoal também para se desenvolver. Eu saí de casa, literalmente de casa, eu morava com minha mãe, e vim para outro estado sem conhecer as pessoas, sem conhecer a cultura. Vim transferida pela empresa, aceitei esse desafio. Então, isso molda muito você, mostra o tamanho da sua coragem, o que você quer e principalmente que tipo de profissional você é. Então, você sair de um local onde você tinha a sua calmaria, né, em si, e vai para outro lugar que também tem muitas mulheres trabalhando. Em Pernambuco, já conheci diversas agrônomas, me formei, onde uma turma era majoritariamente feminina, minha turma da agronomia de Pernambuco. Vim para outro estado, onde trabalho com muitas mulheres também, seja em campo ou seja produtoras também. Então, como eu falei, o mercado está aberto e se você aceita o desafio, você vai perceber que nem tudo é o que parece ser.
Então, você vai para o campo, você percebe que tem muita mulher, você percebe que o pessoal se ajuda em si. Não existe esse negócio, mulher aqui não trabalha, mulher aqui não vai fazer isso. Não. Hoje o mercado está diferente e a gente sabe que as mulheres já estão bem mais aceitas. Existia problemas antes, isso aí é incontestável, mas hoje em dia o Brasil está produzindo muito mais e precisando de muito mais agrônomos, agrônomas também, para ajudar a aumentar essa produção. Então, quem está se formando agora, não veja isso como um problema, não é uma dificuldade no mercado de trabalho, você tem que estar disposto. Então, se você estiver disposta, pode ter certeza que vai dar certo. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Eu me formei, sou recém-formada, não tenho um ano de formatura ainda. Eu colei grau em março desse ano, então vamos dizer aí que eu tenho 9 meses de colação de grau. Já trabalhei em uma fazenda antes, uma fazenda que era repletamente masculina em si, mas a minha líder, a minha coordenadora era uma mulher, a líder dela também era uma mulher, e tinha mulheres que trabalhavam também em força braçal na roça. Então, é um ambiente, como eu falei, aberto, não estou falando por falar, estou falando por experiência. Aqui onde eu trabalho, na Bahia, tem mulheres também que são agrônomas na revenda, tem vendedoras que são técnicas também, e tem mulheres que trabalham em campo. Então, essa parte de só ter homem não existe mais. Que Pode bom, ser né? A que gente seja está certo. no. E é bom esse ambiente, né? A gente ser diversificado. É muito bom essa sua fala, viu? Reforça muito o que a gente fala em sala de aula, mas alguém que está ali na ponta, no campo, falando, dá um peso maior, né? A gente reforça isso. Mas mudando um pouquinho ainda, mas dentro da temática do estágio, Maria Helena, conta aí, porque a gente sabe que o estágio você tem a sua experiência, né, Ari? Mas também a gente sabe que a nossa experiência, ela envolve outros atores. Outras pessoas te ajudaram, outras pessoas colaboraram. Espero que ninguém tenha prejudicado. Mas a Não, gente não. sabe que o estágio é um momento também da gente começar a desenvolver o trabalho em equipe, né? De um outro modo, que às vezes a gente acha que na faculdade trabalho em equipe é aquele de fazer o seminário, de fazer relatório junto, é uma outra modalidade de trabalho em equipe, né? Conta aí como foi essa sua experiência de trabalhar de modo em equipe, se foi tranquilo ou não, Foi. se eu lhe atrapalhei ou não. Não, não. Essa parte de seminário, de trabalho em equipe, prestar relatório, eu acho que é a menor vivência da faculdade que vai contribuir para o seu profissional. É para fazer de qualquer jeito? De maneira nenhuma. Mas você lidar no trabalho em si com alguém, trabalhar lado a lado, treinar o seu pessoal, saber como conversar com cada um, entender o jeito de cada um, é o que vai ser melhor para o seu profissional. Dentro do laboratório, onde foi meu primeiro estágio, com o doutor Júnior e a doutora Maiara, na época os dois faziam doutorado, eu tive também 2 amigos. Inicialmente entra uma parte de colega, né? Mas hoje em dia eu digo que são meus amigos, que é o Jaime e a Liane. A gente fazia parte desse grupo de estudo que o Júnior montou. Então, não era só um trabalho em si, que ele usava o nosso braçal, o nosso tempo, mas Te usar, velho. ele em si treinou a gente para ter um grupo de estudo, para ter discussões técnicas, levava a gente também para o campo para fazer as coletas. Então, se tornou algo muito, muito bom para a nossa parte profissional e criar laços pessoais também. A gente sabe que cada pessoa tem seu jeito de lidar, algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas esse contato em si com o público vai ajudando bastante você. Então, no laboratório, esses trabalhos de discussão de artigo, de leitura de artigo, o Júnior fazia a gente apresentar alguns seminários para a gente ir treinando, para ele nos ajudando também a corrigir os nomes incorretos que a gente falava, a Mayara também, isso agregou bastante. Teve as 2 professoras que também eram presentes, perguntavam do nosso desenvolvimento, os outros doutores e mestres lá do laboratório também sempre estavam disponíveis para tirar dúvida, a gente sempre se ajudava. Era um ambiente de trabalho bom. Isso vai acontecer com todos? Sendo sincero, a gente sabe que não. Tem locais que a gente vai se adaptar e tem locais que não vai se adaptar. Mas isso vai de cada pessoa se sentir bem no local ou não. O meu primeiro estágio é o estágio que me formou. Eu participei de outros estágios também, mas não estou falando isso porque o Júnior está aqui, não. Mas o meu primeiro estágio foi o que me formou, o meu pessoal e o meu profissional. Depois que eu tive a experiência com o Júnior e com a Mayara, eu descobri que tipo de profissional que eu queria ser e era um profissional igual a eles, que está ali para ajudar, não só
quer usar o seu trabalho, o seu tempo ali, mas ele quer lhe ensinar. Então, são profissionais que eu me espelho e espero que cada um de vocês também tenham essa maravilhosa oportunidade de encontrar alguém assim também na sua trajetória de primeiro estágio na faculdade. Nós ficamos muito felizes, eu aposto que Mayara também. A gente tentou fazer o nosso melhor, mas obviamente é muito isso que você falou, dessa percepção. Os meninos que vão para laboratório não ficar apenas como uma força braçal, né? Como você comentou, e às vezes você quer só ser um operador. Ou vai lavar uma vidraria, ou vai mexer no equipamento, ou vai peneirar um solo, mas querer entender por que eu estou fazendo aquilo, né? Às vezes também parte da curiosidade. Então, assim, eu posso falar do seu caso específico, vocês tinham essa curiosidade, vocês queriam aprender, vocês foram atrás, e é muito importante, não só que isso, não, o que é para fazer hoje, né? Que às vezes a gente vai para o estágio e eu tenho que cumprir aqui minha carga horária, bora, são 2 horas, 3 horas hoje, o que é para fazer? E durante esse momento, né, que eu posso falar, que eu estava lá, a gente não tinha isso, a gente tinha as nossas atividades, né? Mas a entrevistada é você. O nosso público quer escutar Não, você. você estava Um dia eu vou falando falar aí e eu das comecei a nossas. lembrar. A gente fazia uma parte de fazer um GES, né? Eu acredito que o pessoal Era. vai entender. Extração do DNA, tudo isso. A gente fazia um gel mesmo, igual uma gelatina. E era uma parte assim de aprendizado mesmo, que você fazia diversas vezes até conseguir moldar aquela gelatina, né, que era um gel, de forma certa, para ela aguentar a extração do DNA. Então, tentativas, isso vai frustrando você, mas você tem que ter a coragem de errar e aprender todas essas vezes. Então, isso o Júnior e a Mayara ajudaram bastante, mas também vai dar curiosidade de cada um, de saber onde pode melhorar, saber que está errando, aceitar o erro, afinal de contas, é seu primeiro estágio, você está lá para aprender, para errar, para ser moldado, escutar, principalmente escutar, e, consequentemente, uma hora ou outra você vai acertar. E é isso. Lembrei Você. agora do gel. Ali foi puxado o gesto de poliacrilamida. Você teve uma experiência, né, Ari? Tanto muito da parte de laboratório, mas às vezes a gente ia para. Tinha a parte da casa de vegetação, você tinha também a parte de campo. No teu estágio, o que é que tu mais gostou? Qual foi a afinidade maior? Foi naquelas práticas laboratoriais, ou mais quando a gente ia para o campo, de coleta, de processar solo? Essa era a melhor parte para mim, de ir para o campo, fazer as coletas de solo, fazer a extração. Era um trabalho mais braçal, literalmente braçal, mas que me trazia felicidade de estar ali no campo, sempre ter mais conversa, é um ambiente mais aberto, você pode interagir mais e melhor com todo mundo, mas ali, querendo ou não, é a primeira parte do seu trabalho. Então, se você é dono de um projeto, como o Júnior era, como eu tinha uma parte de iniciação científica, fazer a coleta é o ponto zero do seu trabalho. Então, tudo vai depender daquilo. Então, era a parte que eu mais gostava e mais tinha afinidade. É tanto que eu tracei essa trajetória de trabalhar em campo em si. Gosto muito da parte do laboratório, mas eu sou uma pessoa mais dinâmica, assim, e tenho a liberdade de sair, que é o que me agrada. Mas no meu primeiro estágio, gostava muito de fazer coleta em acerola, a gente fez coleta em banana também, em inhame, então era a parte que eu mais me identificava. A O coluna Júnior vai não doía, lembrar. não, né? Hã? A coluna não doía, não, né? Pouquinho, tinha que cavar aquele solo todinho, mas era melhor do que eu estar procurando um meloidógeno que é bem pequenininho com a vista. Eu nunca enxerguei bem, para catar um negócio branco leitoso, aí eu passava o dia todo, só estourava as fêmeas, pegava nenhuma. Conta um pouquinho também, né, essa sua experiência. A gente sabe que dentro da agronomia a gente adquire um pouquinho de responsabilidade, mas no estágio é um pouquinho diferente, porque você vai responder, como você comentou, você tinha seu projeto que você era responsável. Como foi para você essa mudança de entender, agora eu tenho que ser responsável pelo projeto, ou foi algo natural que você acabou, rapaz, eu mudei e eu nem percebi? Como foi esse momento para você, Ari? Não, se percebe, se percebe. Eu ainda me lembro, no primeiro estágio, eu entrei em setembro, e o meu primeiro projeto eu ganhei em agosto, porque eram bolsas que só eram liberadas uma vez por ano. Então, eu entrei em setembro e eu só tinha direito à bolsa em agosto do ano que vem. Então, eu passei praticamente um mês estagiando, entendendo a dinâmica do laboratório, mas quando você ganha e respondendo a alguém nesses 11 meses que eu passei, mas quando você ganha a sua bolsa, você termina de todo jeito respondendo a alguém, foi tanto que
Quem me orientou foi a Maiara, mas fazia parte do grupo de Júnior, então eu respondia ao Júnior também. A professora Lilian, mas a sua responsabilidade aumenta. Eu era responsável, ajudava no projeto de outras duas pessoas, mas quando você ganha o seu projeto, você olha, isso aqui é meu, eu vou manter o mesmo nível de profissionalismo que eu tenho, mas isso aqui é minha responsabilidade. Então, não vou lidar de uma forma diferente que eu lidava, mas você literalmente dorme e acorda pensando no seu projeto. Você quer que aquilo dê certo, você termina apresentando, né, de forma geral, no final do projeto, então você ensaia mais, você percebe melhor as condições dos dados em si, você tem um olhar diferente. Você não menospreza o que é dos outros, mas você termina olhando diferente para o seu. Então, isso ajuda bastante. Ter essa responsabilidade desde cedo. Eu passei 11 meses para ter essa responsabilidade, então agora o que é meu vai ter 1000% a mais do meu melhor. Então, você tem que pensar nisso também. Até porque é seu, sua responsabilidade, se der errado, você vai ser cobrado. Então, você tem que pensar mais nisso. E na universidade, como já foi comentado até por outra entrevistada nossa, você está protegida, né? Uhum, Aqui você pode errar. Aí no seu exato. trabalho, né? É totalmente diferente. E não, mas isso ajuda você. A todo mês você vai ter que prestar um relatório, certo? Mas se não der nada, atrasei, fez alguma coisa, querendo ou não, você é encobertada. Mas isso já vai mostrando para você desde cedo, principalmente se você iniciar a sua trajetória de estágio cedo, que desde cedo você precisa ter responsabilidade e com o passar do tempo, sua responsabilidade só vai aumentando. Então, você vai amadurecendo, sua responsabilidade vai aumentando. Então, quando você entra no estágio, você é menos cobrado. Mas depois de um ano de estágio, ele quer que você esteja pelo menos um ano melhor, né? Você vai ter um ano ali de aprendizado. Então, você é cobrado mais. 2 anos, consequentemente, mais. Até você chega numa etapa que você se forma e você tem um nível de cobrança tão alto que você se iguala ao mercado de trabalho e você consegue ser um bom profissional. Hoje, você, né, já formada, engenheira agrônoma, entendendo toda a tua trajetória, comenta um pouquinho para a gente, qual qualidade você acha que você conseguiu adquirir no estágio que você acha essencial, fundamental para um profissional formado, que um engenheiro agrônomo precisa, que você acha que não, o estágio é que consegue dar essa qualidade para que você possa dizer, eu sou um bom engenheiro agrônomo. Lidar com pessoas É complicado. diferentes, porque agrônomo a gente entende como uma pessoa que tem total capacidade de cuidar da terra, de fazer as recomendações, melhorar sementes, tudo isso. Mas a gente lida com pessoas diariamente e na maioria das vezes elas são um empecilho. Eu digo que cuidar de planta é a coisa mais fácil do mundo. Você vai adubar, você vai botar o defensivo ali para a praga não chegar, mas e falar para a pessoa que está cuidando que é aquela quantidade de defensivo, aquela quantidade de adubo, isso é o mais difícil. Então, no meu primeiro estágio, eu lidei com gente que era do Ceará, que era de Alagoas, que era do Paraná, que era de Pernambuco, gente de diversas regiões que tinham histórias diferentes, personalidades diferentes. Então, tudo isso vai mudando o seu olhar de essa pessoa tem essa vivência de vida, não sou eu que vou mudar, eu tenho que me adaptar para conseguir conciliar a minha vivência com a dela. Não é baixar a cabeça e receber ordem, não, mas é achar um meio termo para todo mundo. Então, isso no mercado de trabalho é a principal pérola, porque recomendar por recomendar e já está ultrapassado, né? Você tem que saber lidar com as pessoas. Então, isso no meu primeiro estágio foi fenomenal. Lidar com diversas pessoas, saber lidar, né? Não é lidar, saber lidar com diversas pessoas, isso vai moldando muito, porque você aprende do cotidiano de outros estados, da vivência de cada um, gente mais velha que você, gente mais novo com você. Mais velho não, né? Um pouquinho. Não, Júlio, você está muito bem, está melhor que eu. Então, isso ajuda bastante. Então, o que eu pude trazer de melhor na minha cabeça hoje em dia é lidar com pessoas, aceitar e lidar bem com pessoas de diversas regiões. É tanto que eu vim para uma região nova e eu não senti muito esse impacto, porque eu já era rodeada de pessoas diferentes. Então, quanto mais
network não, mas quanto mais você entender da vivência de outras pessoas, melhor vai ser para você, sua bagagem cresce. E, consequentemente, você tem um network melhor, que também é importante para quem está na graduação e crescendo, conhecendo vivências, se mostrar, né, ser lembrado, tudo isso é importante. Certo, foi muito bom essa sua fala, né? Porque às vezes os alunos acabam passando pela graduação e vão para o estágio, achar que decorei isso, vou colocar em prática, né? E você está colocando, olha, tem algo além, né? Vá para o algo além, que é isso que, como você comentou aí, você está tendo êxito na sua vida, porque você tem esse algo além. Sim. Ari, o nosso papo já está quase finalizando, a gente vai para a nossa última pergunta, é uma pergunta mais voltada ao nosso público que está nos assistindo. Qual conselho, né, você daria para os nossos alunos que vão, não só nós, que esse material ele fica público, né, outras pessoas vão assistir, de outros cursos. Qual conselho você daria para aquela pessoa que, assim, ó, vou começar meu estágio no próximo ano, já estou com tudo pronto, estou com frio na barriga. Qual conselho que você dá para os futuros estagiários de agronomia? Isso eu já falei várias vezes e continuo repetindo. Não tem frase pronta, não tem nada pronto, porque a realidade de cada um é diferente. Mas um pensamento tem que ser unânime. Se você gostaria de ser esse tipo de pessoa no seu profissional, trate seu estágio como uma empresa mesmo, de alguém que você pode ser demitido, de você receber seu salário, de você receber ordens de alguém, trate como uma empresa. E você observa se esse é o tipo de profissional que você quer ser, um profissional que não cumpre carga horária, um profissional que não se dedica, ou você quer ser um profissional que é sempre chamado, é sempre lembrado, é sempre elogiado. Então, você tem que pensar, desde o primeiro estágio, que tipo de profissional você quer ser. Se você quer ser um profissional de excelência ou você quer ser um profissional de meio termo. E meio termo no mercado a gente sabe que existem muitos, mas os que se destacam são de excelência. Então, tente ser um profissional de excelência desde cedo, que isso vai virar cotidiano para você, vai ser algo trivial. Se você faz a excelência todo dia, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai se destacar logo de cara, porque existem poucos hoje em dia de excelência, e se você trata isso como uma obrigação desde cedo, você vai ser muito bem visto. É isso que eu tenho para deixar para vocês. Frase, eu conheço pouquíssimas, mas de excelência de trabalho, são raras pessoas que fazem isso hoje em dia. Isso é verdade, é muito importante esse olhar, né? Porque às vezes a gente acha que é só mais uma experiência, é só mais um estágio, e pode ser que esse estágio seja a sua grande oportunidade, né? Pode ser Sim, que esse estágio abra um caminho que a gente não sabe. A agronomia, eu costumo sempre ver como uma caixinha de Pandora, pode aparecer sim, tudo. A gente não sabe, a gente desenha, olha, eu quero determinada área, mas não sei, o amanhã, né? A gente pode traçar novas rotas. Você aí é um exemplo, está em sim. outro estado e feliz, né? O bom é a gente estar feliz trabalhando no que a gente gosta. Então, Ari, muito obrigado por você ter aceitado. A gente Eu sabe que você tem a agradeço. sua agenda, você tem aí seus compromissos e conseguiu separar esse momento muito especial. Estou muito feliz. As convidadas todas aqui estão sendo pessoas muito especiais, só as potências do agro, viu? Então, muito obrigado por você ter aceito. Eu que E agradeço. também participe dos demais projetos que a gente vai desenvolver aqui. E você sempre vai ser muito bem-vinda. E eu assisti e escutei, né, o primeiro episódio, então o pessoal que não teve a oportunidade de assistir o primeiro episódio, assista, que também é uma profissional de excelência, uma doutora de excelência também. Então, assistam, acompanhem, que vale muito a pena. Pouquíssimos profissionais hoje em dia têm essa iniciativa que o Júnior está tendo, e isso vai servir muito, muito mesmo para o aprendizado de vocês. Eu gostaria de ter escutado esses podcasts quando eu era da graduação. A pessoa sempre quebra a cara, mas eu acredito que se tivesse um norte, o norte que o Júnior está fazendo, essa caminhada ia ser mais leve. Então, participem, interajam, deem dicas também, né? O Júnior é uma pessoa muito disposta também. E é isso, eu agradeço o convite e nada é corrido. Você sempre tem tempo para tudo. Então, foi uma honra participar aqui. E eu fico muito feliz também de ter sido lembrada e ter um amigo, né? O Júnior foi o meu orientador, mas hoje em dia é um amigo e eu parabenizo vocês que escutaram até agora e desejo que vocês tenham uma excelência no seu profissional.
Obrigada. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Yeah.